Descubra a surpreendente jornada de uma mulher traída, de diva apagada a heroína inspiradora. O dia começava igual a tantos outros na vida de Amanda, uma professora de arte de 30 anos vivendo em São Paulo. Desde pequena, os sonhos de brilhar no mundo das artes dançavam em sua mente como cores em uma tela. Porém, cresceu em um lar simples, onde os desafios de sobreviver solidificavam um véu de insegurança. A luta diária deixava pouco espaço para os elogios e incentivos que tanto desejava. A culpa da escassez sempre estava à espreita, enquanto ela se sentia invisível diante da vida vibrante do noivo publicitário, que ocupava o lugar dos holofotes. Mas naquela noite, um impulso diferente a envolveu. Decidiu preparar um jantar especial para os dois, como se quisesse transformar um dia comum em um espetáculo de amor. Ao abrir a porta de casa, no entanto, o mundo de Amanda desabou em um segundo. A cena devastadora a atingiu como um soco no estômago. O homem que amava estava abraçado a outra, uma colega de trabalho igualmente ambiciosa. O chão se movia debaixo de seus pés e um grito silencioso explodiu dentro dela. Uma explosão de emoções que a deixava vulnerável e sem chão. No entanto, em vez de se deixar consumir pela dor, algo dentro dela piscava, uma luz fraca, mas resplandecente. A traição, em meio ao desespero, a impulsionou a mudar. Não serei mais uma sombra, pensou, enquanto lágrimas escorriam pelo rosto. Em um caminhar incerto, ela decidiu buscar seu caminho de volta à arte, e um convite para uma feira em Vila Madalena a fez sentir algo que não sentia há anos. Era uma pulsação, uma energia viva que a convidava a recomeçar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Com as mãos sujas de tinta, Amanda se deixava levar por emoções há muito adormecidas. Entre mulheres criativas, o apoio e a sororidade a envolviam como um abraço acolhedor. Lidar com a pressão social, com as expectativas familiares e principalmente a discriminação por ser mulher em um campo artístico dominado por homens eram desafios pesados. Contudo, a força da avó, artista em sua juventude, sempre a inspirava. Conversas com a matriarca reavivavam em Amanda a ideia de que a verdadeira força não vinha de alguém, mas de como ela se via. Conforme as oportunidades surgiam e seu trabalho começava a brilhar, Amanda se viu diante de uma prova crucial. O ex-noivo, que pouco tempo antes a traíra, planejava uma campanha em cima das ideias que ela havia postado online. As memórias da traição ainda a atormentavam, mas agora a raiva pulsava nas veias. Ao final da sua exposição, onde tantos a admiravam, ela se depara com a presença dele e da mulher que a traiu. O coração dela acelerou, e a vergonha que antes a dominava agora se transformava em uma força desafiadora. Seria a hora de confrontá-los e mostrar quem realmente era? Uma dúvida ardente queimava em seu interior, e a pergunta que ecoava era clara: até onde você iria para se resgatar? Amanda respirou fundo, sentindo a batida do coração ressoar nos ouvidos, como se anunciasse uma luta que estava prestes a começar. Seus amigos e colegas estavam ali, aplaudindo e admirando suas obras, mas a presença do ex-noivo e da traidora a arrastava para um poço de emoções conflitantes. Como se estivesse na ponta de um abismo, ela sabia que dar um passo à frente a levaria a um lugar que havia temido, mas também desejado: o reconhecimento pleno de sua essência. O olhar dele era um misto de surpresa e culpa, como uma criança pega em flagrante com um doce que não deveria ter comido. A mulher ao lado dele, tão cheia de confiança, parecia intocável. Mas naquele momento, Amanda decidiu que não seria uma espectadora de sua própria vida. Esse momento era dela. A arte que criara não era apenas uma fuga, mas a identidade que havia se esforçado tanto para cultivar num mundo que muitas vezes a ignorou. Com um gesto decidido, ela caminhou em direção a eles.
Os elos invisíveis de um passado doloroso a puxavam de volta, mas a nova Amanda, a mulher que estava renascendo, empurrou-a para a frente. Ao se aproximar, a sala se silenciou e todos os olhares se voltaram para o triângulo de emoções à sua frente. "Oi, Amanda", a mulher disse, como se tudo fosse normal, como se nada tivesse mudado. A frieza da voz dela queimava, mas a verdade é que Amanda já não era mais a mesma. "Oi", respondeu Amanda, com um sorriso que refletia suas verdades recém-descobertas. "Você é uma grande inspiração para tanta gente." Sua voz ficou mais firme, carregando todas as nuances que aquele momento exigia. "Mas o que você e ele fizeram comigo não me define. Olhando para vocês, percebo que sou muito mais do que uma traída. Sou artista, sou criadora e eu estou aqui para brilhar." As palavras saíam com a força que antes lhe faltava. A confiança agora não era apenas um escudo, mas uma armadura que a tornava poderosa. Um murmúrio subiu entre os presentes e o clima de festa que antes a rodeava ganhou uma nova intensidade. Olhares de apoio e admiração se formaram ao seu redor. O ex-noivo virou-se para falar, mas a força que pulsava dentro dela não deixou espaço. "Você teve sua chance, e a traição que perpetraram não é uma sombra na minha vida, mas uma ponte, e eu estou apenas começando a atravessar." O silêncio agora se estendeu, carregando uma mistura de espanto e respeito. Qualquer indício de vergonha das feridas antigas se dissipou enquanto Amanda se erguia, mais vibrante do que nunca. Sentia-se viva, mais forte e mais inteligente, como se cada dor tivesse se convertido em uma paleta de cores que iluminava sua arte. Após esse confronto, ela se afastou, mas não queria olhar para trás. O eco da sua voz ainda vibrava dentro dela, lembrando que sua jornada não terminava ali. Novos desafios pintavam o horizonte e Amanda sabia que teria que enfrentá-los, mas agora tinha a coragem necessária para fazê-lo. Enquanto se dirigia para o grupo de amigos, um novo recurso de oportunidade bateu à sua porta. Uma galeria renomada havia ouvido falar de suas obras e queria um encontro para discutir uma possível exposição. A adrenalina pulsou em suas veias novamente. Mas uma pergunta a assombrava: estarei pronta para esse novo desafio? Com o coração acelerado e novos planos em mente, Amanda percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Qual seria seu próximo passo? Amanda se afastou do triângulo de emoções turbulentas e se misturou à agitação dos amigos, ainda absorvendo a intensidade do momento. O sorriso contagiante deles a envolveu, cada abraço e palavra de encorajamento acendendo uma chama dentro dela. Era como se cada gesto fosse um eco das palavras que acabara de pronunciar. Ela não era mais uma figura apagada na sombra de um passado doloroso. Enquanto a festa continuava e a música envolvia o ambiente, uma sensação de leveza tomou conta do seu ser. Amanda dançava, deixando a energia vibrante da festa fluir através dela. Ali, rodeada por aqueles que acreditavam no seu talento, sentia que a vida pulsava de forma diferente. Ela podia olhar para o futuro com uma esperança renovada, ainda com o gosto amargo da traição, mas agora transformado em combustível. Após algum tempo, um dos amigos, Lucas, um artista que a apoiara em todos os momentos difíceis, aproximou-se. "Você foi incrível lá na frente, Amanda. Todo mundo sentiu isso. Você realmente se transformou." "Obrigada, Lu. Parece que finalmente consegui tirar todas as minhas inseguranças de dentro de mim." Mas e esse encontro na galeria? Você está mesmo preparada para o que vem a seguir?" A pergunta pairou no ar como uma brisa suave em um dia quente. Ao mesmo tempo que refrescava, trazia consigo um novo dilema. Amanda ponderou sobre a proposta. Uma parte dela vibrou com a ideia de ter suas obras expostas em um lugar reconhecido, um sonho cultivado durante anos. Por outro lado, o medo de expor sua alma à avaliação de outros parecia um dragão adormecido, pronto para despertar. "No fundo, eu sempre quis isso, mas será que estou pronta para essa nova etapa?" Ela olhou para Lucas, buscando alguma pista em seu olhar. "E se eles não gostarem? E se eu não for boa o suficiente?" "Você já provou para si mesma que é capaz de muito mais do que pensava. O que importa é que você continue criando com a paixão que sempre teve. Se forçar esses pensamentos para fora é parte do processo." Ele disse com a certeza que apenas um amigo verdadeiro poderia ter.
Aquilo fez sentido para Amanda. Era uma jornada, não uma corrida. Cada passo, um aprendizado, uma revelação. Ela decidiu que não deixaria o medo sobreviver. Em vez disso, então, ela queria transformar essa insegurança em um motor que a impulsionasse. Enquanto conversava com Lucas, ela percebeu a importância daquele momento. A noite não se resumia a ter encontrado coragem, mas era também sobre se cercar de pessoas que a apoiavam e queriam vê-la brilhar. E à medida que essa realização florescia, ela sentiu um impulso forte, uma vontade crescente de criar algo novo, uma série de obras que não apenas representassem seu crescimento, mas também celebrassem as histórias de todos que enfrentaram suas próprias batalhas. Você está certo, Lu. Eu vou aceitar o convite e preparar algo incrível. E se eu falhar? Bem, ao menos vou ter tentado, ela disse, determinada. Só que ao olhar ao redor, Amanda avistou no canto da sala o ex-noivo e a mulher, ambos assistindo-a. Um frio atravessou sua espinha. O desafio que ela precisava enfrentar não era só com a galeria ou com suas obras, mas com a sombra daquele passado que ainda pairava sobre ela. E naquele instante, uma ideia surgiu em sua mente. E se ela pudesse transformar toda a dor que sentia em arte, não só para si, mas para mostrar ao mundo que cada ferida pode ser transformada em força? Com um novo brilho nos olhos, Amanda virou-se e caminhou em direção à área onde estavam expostas suas obras. Queria encarar a verdade e, ao mesmo tempo, reafirmar sua liberdade. O que ela ainda não sabia era que, ao fazer isso, a verdade os confrontaria de um jeito que nenhum deles esperava. Não posso deixar que eles me afetem mais, pensou Amanda, enquanto se aproximava de suas criações. Estava prestes a descobrir que a arte não é apenas uma expressão, mas um veículo poderoso de transformação. Os desafios viriam, mas primeiro ela tinha que enfrentar a arte e os olhares penetrantes, preparando-se para a verdadeira prova que estava por vir. O coração batia acelerado, o que realmente a aguardava ali. Amanda respirou fundo ao se aproximar das suas obras. O mundo ao seu redor parecia ter diminuído. A agitação da festa, os risos, a música, tudo àquela altura virava apenas um leve sussurro, enquanto seu foco se fixava nas pinturas que haviam sido feitas em momentos de dor e superação. Cada pincelada carregava uma história, suas inseguranças, medos e anseios transformados em cores e formas. Enquanto observava um retrato seu, Ângela, uma amiga de longa data, se aproximou. Essas obras são de uma força imensa, Amanda. Você realmente capturou algo especial aqui. As palavras de Ângela a tocaram fundo. Havia uma autenticidade nos elogios dela, um reconhecimento sincero que ela tanto buscava. Contudo, seu olhar logo se desviou. O ex-noivo, sentado distante com a mulher, observava-a. Não havia como escapar da realidade daquele momento. A ferida ainda doía, mas havia um ponto de virada ali. Quem diria, não é mesmo? Amanda murmurou enquanto analisava com intensidade um dos quadros mais marcantes da exposição. E se os olhares que a observavam não a julgassem mais, mas com a compaixão que ela mesma não conseguia ter por si? O desejo de transformação pulsava em seu peito. Você não está apenas sendo uma artista, Amanda. Você está se reinventando, Amanda, disse Lucas, que a seguia como um porto seguro. Pare de olhar para eles e foque na sua verdade. Aquelas palavras fluíram como um bálsamo. Ela finalmente percebeu que a crítica mais cruel vinha dela mesma, de um espelho que refletia seus traumas. Por que se importar com os julgamentos alheios quando a sua história podia inspirar? Um novo tipo de força brotava ali. Amanda decidiu que não seria mais prisioneira de um rótulo, e sim uma narradora de sua própria jornada. Com esse novo ânimo, ela passou a interagir com os convidados presentes. Cada elogio que recebia a encorajava, mas nem todas as reações eram positivas. Ouviu sussurros desdenhosos e críticas ocultas entre risadas. Um deles, um artista renomado, olhou para uma de suas obras e disse: "Isso é realmente o que você considera arte?" A frase caiu como um peso em seu coração. Mas, em vez de se encolher, Amanda analisou a própria reação. No entanto, essa dor aqui também é arte, ela pensou, com determinação. E se essa é a opinião dele, que seja, eu sou mais do que sua avaliação.
Um sorriso se formou em seus lábios e ela continuou a conversa com outros admiradores. Quando finalmente chegou perto de sua pintura chamada Cicatrizes de Luz, Amanda ficou em silêncio. Era um retrato de seus sentimentos mais profundos, repleto de cores vibrantes, simbolizando a felicidade que poderia ressurgir das cinzas. É aqui que eu quero que as pessoas vejam minha alma, pensou. E foi então que ela decidiu que responderia com uma obra nova, uma que colocasse todos os seus conflitos em evidência, que revelasse não só suas cicatrizes, mas como poderia superar a dor. Sentia que precisava não só criar, mas impactar. O instante de clareza foi tão repentino que Amanda mal conseguiu conter a emoção. Ela olhou para Lucas, que a observava com um misto de orgulho e proteção. Eu quero fazer algo grande, algo que mostre ao mundo que a dor nos molda, mas não nos define. O olhar de certeza de Lucas a fez sentir um peso se levantando. Mas com essa nova direção veio uma dúvida. Será que ela estava realmente preparada para expor todas as suas vulnerabilidades ao mundo? E se aquele mesmo artista aprendesse a olhar para a arte através de uma nova perspectiva? O que aconteceria quando sua nova série estivesse pronta? Com a adrenalina pulsando nas veias, uma nova determinação surgiu: transformar cada dor em rastro de luz. E enquanto caminhava de volta aos amigos, sentia que a verdadeira transformação estava apenas começando. A semana seguinte foi uma tempestade de emoções para Amanda. A ideia de criar uma nova série a consumia. O desejo fervente de despejar sua dor nas telas era excitante, mas também aterrorizante. Cada dia que passava, ela pensava mais sobre suas cicatrizes, o que eram e o que significavam. A pressão da expectativa, inclusive a dela mesma, tornou-se palpável, como se todo seu corpo estivesse vibrando com o peso de uma nova história prestes a ser contada. Ela se trancou no estúdio, cercada por tintas e telas brancas, mas havia um bloqueio que parecia esmagar sua criatividade. O que ela realmente queria expressar? O amor que sonhou ter? A traição que a feriu? Cada memória a fazia sentir uma dor aguda, uma mistura de confusão e determinação. A Amanda decidiu que precisava enfrentar tudo de frente. E, ao contrário do que pensava, não seria sobre sua traição, mas sim sobre a força que encontrou para superar. Nos dias seguintes, ela começou a esboçar seus sentimentos em pequenos desenhos. Em um deles, ela retratou uma fênix no processo de renascer das cinzas. Sua energia voltou, como um sopro de vida revigorante. A vinda do calor nas suas mãos enquanto segurava o pincel trouxe um sorriso genuíno ao seu rosto. Era um sinal. Talvez esse fosse o caminho. Ainda assim, as dúvidas persistiam. O que as pessoas pensariam ao verem o que ela pretendia expor? E, mais importante, o que Lucas diria? Ele sempre apoiava, mas e se ele não gostasse do que estava vendo? Era angustiante pensar que ele poderia mudar a percepção que tinha dela. Amanda precisava ter certeza do que estava criando. Num momento de vulnerabilidade, sentou-se com um caderno e começou a escrever. Cada palavra derramava sua dor, seus medos e as promessas que fez a si mesma. A dor me molda, mas não me define. As frases dançavam nas páginas enquanto ela via uma nova luz surgir em sua mente. A jornada de transformação era dolorosa, mas também bela e necessária. Quando finalmente ficou satisfeita o suficiente com os esboços, Amanda organizou uma reunião em seu estúdio com Lucas. "Você precisa ver isso", disse ela, o coração na boca. Lucas chegou com um sorriso, mas ao ver a expressão de Amanda, sua afeição se tornou mais séria. "Oi, amor, o que aconteceu?" "Eu estou criando algo novo, algo que revela tudo, mas preciso da sua opinião sincera." A pressão pairava no ar, e ela sabia que essa poderia ser uma conversa decisiva. Enquanto mostrava os desenhos, a sala encheu-se de silêncio. A respiração de Lucas ficou pesada e ela observava suas feições mudarem lentamente. Ele examinou cada detalhe, como se tentasse decifrar um enigma. A inquietação dilacerou o coração de Amanda. E se ele não visse a beleza em suas lutas? Após alguns momentos intermináveis, Lucas finalmente falou: "Amanda, isso é incrível! Você capturou a luta e a beleza de uma forma poderosa." Um peso se levantou de seus ombros. Ela sorriu, os olhos brilhando. Entretanto, a euforia logo foi substituída por uma pergunta que não a deixava em paz.
E se as pessoas não encararem com a mesma compreensão que você? Lucas inclinou a cabeça em pensamento. A arte tem o poder de tocar o coração das pessoas. Você pode estar surpreendendo aqueles que não esperam ver a sua verdade. As palavras dele a inspiraram, mas ainda havia um burburinho dentro dela, uma ansiedade que não se calava. O que aconteceria quando aquelas obras estivessem expostas? As reações poderiam ser diversas, e no fundo, Amanda temia que algumas delas pudessem trazer à tona velhas feridas. No dia seguinte, ela se lançou de cabeça no trabalho. Era como se cada pincelada fosse um grito de libertação. Mas antes que pudesse se perder completamente naquele mar de cores, uma mensagem no celular a fez congelar. Era uma notificação de sua galeria. Eles estavam curiosos para saber sobre a nova série e queriam uma prévia. Amanda conteve a respiração, a excitação e o medo se misturando. Era a primeira vez que sua arte poderia ser apresentada dessa maneira, e o orgulho ferveu em seu peito. Mas as vozes da insegurança começaram a gritar: "Você está pronta para isso?" Com o coração acelerado, ela se viu no limiar de uma nova jornada, com a empolgação e o medo colidindo. A verdadeira exposição não seria apenas de suas obras, mas sim de sua alma. Estava preparada para enfrentar os murmúrios? A decisão estava às portas. Amanda se sentou na beira da cama, o celular ainda em mãos. As palavras da galeria ecoavam em sua mente, curiosos para saber sobre a nova série. Não era um simples convite, era a porta para o desconhecido. A dúvida se estabeleceu como uma sombra, ameaçando ofuscar a empolgação que a fervia. Será que estava mesmo pronta? Ela se levantou, respirou fundo e caminhou até o estúdio. As telas brancas a esperavam, mas sua mente parecia uma tempestade. Cada pincelada que ela planejava dar agora trazia um peso diferente. Em vez de apenas capturar sua dor e resiliência, aquelas obras poderiam ser um autocarregador de emoções, que outros apreciariam ou talvez a condenariam. Com um movimento quase involuntário, começou a misturar tintas. O vermelho intenso simbolizava suas memórias de dor, enquanto o verde fresco expressava a esperança que nascia dela. No entanto, as misturas de cores logo se transformaram em manchas e Amanda se deixou levar por um turbilhão de sentimentos. Era um momento quase catártico, mas também desorientador. Ela se sentia vulnerável e isso a fez pensar em Lucas. A imagem dele sempre a sustentava, mas a ideia de que suas criações poderiam mudar à sua volta a aterrorizava. Quando a luz do dia começou a se esgotar, Amanda percebeu que não havia conseguido fazer o que realmente precisava: dar vida às suas criações. A tristeza invadiu como uma onda e ela foi tomada por um sentimento de impotência. Essa luta interna a fez chorar. De repente, uma ideia apareceu, como um farol na escuridão. Por que não perguntar a Lucas o que ele realmente achava? Com um novo propósito, decidiu fazer algo diferente. Em vez de apenas mostrar os esboços, ela planejaria uma pequena apresentação. Então, na manhã seguinte, ela convidou o Lucas para um café em seu estúdio. A ansiedade pulsava em seu peito, mas ela estava determinada a ser franca e abrir seu coração. Precisava da honestidade dele. O que ele achava que sua arte significava. Quando Lucas chegou, a alegria de vê-lo trouxe um calmante suave para sua ansiedade. Eles se sentaram em frente a um copo de café fumegante, e Amanda começou a falar sobre seus medos e incertezas. Enquanto falava, uma certeza começou a crescer dentro dela. A arte era sua, e independentemente da recepção que tivesse, estava pronta para defendê-la. Lucas escutou com atenção, seu olhar nunca se desviando. Quando ela terminou, ele sorriu suavemente. Amanda, a beleza da sua luta é o que faz sua arte tão especial. Não pense na reação dos outros, pinte para você, para seu crescimento. Essas palavras acenderam algo dentro dela, e foi nesse momento que ela entendeu que não poderia deixar o medo controlar sua expressão. A arte era sua voz e precisava ser ouvida. Ela sabia que o caminho seria difícil, mas escolheu acreditar na sua jornada. Animada, começou a trabalhar em um novo papel, determinada a dar o melhor de si. A batalha dentro de si ganhou um novo tom. A música da superação começou a tocar. Mas, no fundo, ainda havia uma pergunta ecoando. E se sua verdade não ressoasse com a plateia?
A possibilidade de desilusão a fazia hesitar, mesmo com todo o impulso que agora sentia. Enquanto misturava mais tintas, a ansiedade crescia novamente em um canto do peito. No entanto, a ideia de não ser compreendida se tornava uma sombra secundária diante do brilho da criação. Ela simplesmente precisaria fazer a arte que desejava fazer. Quando a noite chegou, cansada, mas satisfeita, Amanda olhou para as telas que ganhavam vida ali. Sentia algo novo, uma chama, uma força. Contudo, ao olhar pela janela, observou o céu escurecido e seu sorriso ficou aprisionado por uma dúvida. Algo estava por vir. Será que estava mesmo pronta para a verdade que sua arte ia revelar? O toque do novo poderia ser maravilhoso, mas poderia também expor tudo que ela poderia ter medo de enfrentar. Imersa nesses pensamentos, uma mensagem abrupta fez seu coração disparar. Precisamos falar, urgentemente, é sobre sua série. As palavras a paralisaram. O que será que a galeria queria discutir? Amanda ficou imóvel, a mensagem piscando nas profundezas de sua ansiedade. Um turbilhão de emoções a consumiu. Alívio, medo, expectativa. Urgente e série eram palavras que a deixavam inquieta. O que poderia ser tão importante? Ela fechou os olhos por um momento, tentando organizar os pensamentos que pareciam dançar em frenesi. Tomando ar, decidiu não deixar a ansiedade vencer. A mente precisava de calma. Com as mãos trêmulas, começou a arrumar seu estúdio, como se o simples ato de organizar as tintas e pincéis ajudasse a limpar sua mente. As telas estavam testemunhas silenciosas de seu processo interno, uma batalha entre dúvidas e a coragem que Lucas havia inspirado. Sentada novamente, ela observou as obras espalhadas. Algumas falavam de sua dor, outras da transformação. Mas agora uma nova camada estava sendo adicionada, um eco da esperança que brotava dentro dela. Ela sabia que a arte poderia não ter um sentido claro para todos, mas nos seus olhos era um grito da alma. Levantando-se, passou a mão sobre a tela em que estava trabalhando. O toque fresco da tinta ainda estava levemente úmido, quase como um coração pulsando. O tempo parecia se arrastar. A cada minuto que passava, a pressão aumentava. E se a galeria estivesse desapontada com seu trabalho? E se a série que prometia tanto para ela fosse vista apenas como um devaneio? Essa incerteza subia, formando um nó em seu estômago. Ouvindo o som do celular vibrando, Amanda sentiu um frio na barriga. Era uma chamada da galeria. O coração batendo forte, ela hesitou, mas atendeu. A voz do curador, firme e direta, ecoou do outro lado. Amanda, estamos empolgados com a sua série, mas precisamos discutir algumas alterações. As palavras fluíam e enquanto ele falava, Amanda percebeu uma luz no fundo da dor. Havia uma proposta. Eles queriam que ela explorasse mais suas experiências pessoais, cada nuance da dor e da superação em sua arte. Não era apenas sobre as cores e cada pincelada, mas sobre a essência da sua jornada. Precisamos que você traga isso à tona, Amanda. Isso é o que conecta as pessoas à sua obra. Ficou atordoada. Seria possível mostrar ainda mais de si mesma? A ideia era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Era como estar à beira de um abismo e decidir dar um passo à frente. Ela aceitou. Com o coração acelerado, sentiu um impulso, uma determinação que queimava dentro dela. Amanda se despediu da chamada com promessas de um novo começo. Ele a encorajou e, ao desligar, a mente voava. Precisava de novas referências, novas inspirações. Nos dias seguintes, mergulhou em livros e conversas, buscando também as vozes de quem havia estado em caminhos parecidos. Cada nota, cada história, tornava-se uma nova camada para sua obra. As visitas ao centro da cidade, com seus artistas de rua e a energia vibrante de pessoas que se expressavam da forma mais crua possível, alimentaram ainda mais sua criatividade. Amanda estava deixando a dor ecoar em sua arte, e isso a tornava mais forte. Uma noite, quando estava prestes a sair do estúdio, uma mensagem piscou novamente no celular. Era Lucas. "Tô aqui se precisar conversar, sobre tudo." Um sorriso surgiu em seu rosto, mas ao mesmo tempo uma onda de dúvida. Precisaria se abrir não apenas sobre sua arte, mas sobre tudo o que sentia por ele. Num impulso, respondeu: "Vamos nos encontrar, tem muita coisa para dizer." O nervosismo crescia, mas a excitação também. Era hora de encarar não apenas o que a galeria esperava, mas o que ela mesma desejava confessar. E ali, no silêncio do estúdio, Amanda sentiu que a porta para sua verdade, verdadeiramente, estava finalmente
se abrindo. Mas o que seria essa verdade? Amanda chegou ao café, o coração pulsando com a expectativa. O lugar estava cheio, mas a atmosfera parecia mais leve do que as sombras que dançavam em sua mente. Quando avistou Lucas ao fundo, sentado numa mesa, um frio na barriga percorreu como uma onda. Ele estava apoiado na cadeira, olhando a rua com um sorriso suave nos lábios. E naquele momento, ela sentiu que poderia se perder nos olhos dele. Aproximou-se devagar, tentando organizar as palavras que haviam tomado forma em sua mente. Mas, assim que se sentou, a ansiedade a engoliu novamente. "Oi, achei que você não viria", disse Lucas, seu olhar brilhando com um calor que fez Amanda sorrir. "Eu precisava muito", respondeu, permitindo-se ser vulnerável. A mesa estava cheia de luz e ele tinha um jeito ímpar de fazer o tempo parecer mais leve, mesmo quando a carga que levava dentro pesava tanto. "Como estão as coisas na galeria?", Lucas perguntou, seu interesse genuíno evidente. Amanda hesitou, como se partes de sua alma estivessem se desenrolando em sua mente. "Eles querem que eu mostre mais da minha verdade, o que eu sinto, mas isso assusta. Eu não sei se estou pronta para isso." "Às vezes, a verdade mais dolorida é a que nos torna mais fortes", Lucas respondeu, o tom dele ressoando em sua consciência. Era como se quisesse lhe dar um empurrão, um convite aos seus próprios abismos. "Mas e se as pessoas não entenderem? E se elas olharem e apenas verem dor?", Amanda questionou, a vulnerabilidade em sua voz se intensificando. "E se elas verem sua força, sua superação?", ele contra-atacou, um brilho de certeza nos olhos. "Amanda, sua arte é uma extensão de quem você é, e isso é rico, poderoso. Deixe essa conversa ser um diálogo aberto com elas." Essas palavras a atingiram como uma onda reconfortante. Amanda se lembrou de todos os momentos em que suas experiências mais profundas haviam gerado algo bonito, algo que poderia ressoar com outros. Ela estava prestes a trazer à luz seus medos mais profundos, e isso a deixava em conflito. Mas as palavras de Lucas a impulsionaram. Era hora de se libertar, de alçar voo. "Muitas vezes sinto que posso me perder, que a dor me consome." Sua voz era baixa, mas cada sílaba carregava um peso emocional. "E ao mesmo tempo sinto um desejo insaciável de me reerguer." Lucas se inclinou, atento, apoiando a mão sobre a mesa. "Isso é humano, Amanda. Todos nós temos cicatrizes. O que diferencia as pessoas é o que fazem com elas." Ela respirou fundo, um desejo crescente fervilhando em seu interior. O mundo ao redor começou a se dissolver, e ela já não sentia a insegurança de antes. O que ele dizia ecoava em sua essência. Era como se finalmente ela pudesse sair da sombra e iluminar a própria jornada. Antes que pudesse pensar em tudo o que ainda queria dizer, Lucas interrompeu. "Sabe, quando olhei para suas últimas telas, vi mais do que pinceladas ou cores. Eu vi alguém lutando para se encontrar. A beleza que essas lutas trazem é o que pode tocar outros. Compartilhe essa beleza." Um silêncio leve pairou entre eles. Amanda observou suas mãos, pensando em como poderiam transformar dor em arte. Como poderia dar voz àquilo que a assombrava. Quando ela levantou os olhos para Lucas novamente, a conexão entre eles era palpável. O que estava acontecendo ali era mais do que uma conversa, era um chamado. Ele estava certo, ela precisava compartilhar sua verdade, mas isso significava confrontar não apenas o que havia em sua arte, mas em seu próprio coração. O vibrar do celular trouxe a Mamba de volta à realidade. Era uma mensagem da galeria, um convite para uma reunião mais formal sobre seu trabalho. Tremores de ansiedade percorreram seu corpo, mas agora havia uma centelha de determinação também. Lucas a observou, percebendo a mudança. "Você está pronta, não está?" "Talvez eu esteja mais pronta do que pensava", respondeu, sentindo que uma nova Amanda estava nascendo ali, na simplicidade daquela conversa. Mas a pergunta que surgiu em sua mente aterrorizava. Se ela se expusesse verdadeiramente, estaria pronta para enfrentar as consequências? E como Lucas reagiria ao descobrir os segredos que ela ainda escondia? Enquanto suas emoções ferviam, Amanda sabia que o próximo capítulo de sua vida estava prestes a ser escrito e, de alguma forma, teria que decidir o que realmente estava disposta a revelar. Amanda saiu do café com a cabeça a mil. O sol batia forte, mas, estranhamente, ela mal percebeu o calor.
A conversa com Lucas tinha criado uma onda de adrenalina que a fazia se sentir viva, como se o peso que carregava nos ombros estivesse misteriosamente diminuindo. Ao mesmo tempo, as dúvidas a acompanhavam como sombras persistentes. Ela caminhou pelas ruas, absorvendo as pequenas coisas: o cheiro do pão fresco vindo da padaria, o barulho dos carros, as risadas de crianças brincar. Tudo parecia mais vibrante, mais promissor. A reunião na galeria se aproximava e um misto de expectativa e medo a fazia vibrar. Na verdade, o que mais a inquietava não era apenas a reunião, era o que estava oculto em sua arte, todas as dores e tristeza que se acumulavam nas entrelinhas de suas telas. Como poderia expor seus sentimentos mais obscuros para estranhos que mal a conheciam? Mas Lucas tinha razão, sua vulnerabilidade poderia ser um farol para outros. O que ela não esperava era o efeito que essa intenção teria em si mesma. Enquanto pensava sobre isso, seu celular apitou novamente. Mais uma mensagem da galeria, desta vez perguntando sobre sua presença na abertura do evento. Com um suspiro, confidenciou ao vento: "Estou quase lá." Quando chegou em casa, o ato de colocar o pé na porta parecia um palco. O silêncio do apartamento a engoliu, mas as paredes, antes opressivas, agora pareciam ouvir seu chamado. Como se a arte falasse diretamente à sua alma. Amanda sentou-se diante de sua tela em branco e instintivamente pegou os pincéis e tintas. Assim que a primeira pincelada tocou a tela, um turbilhão de emoções explodiu. Em cores, pintou como se sua vida dependesse disso. Lembrou-se dos momentos de dor, das lágrimas que estavam guardadas. Cada cor, um pedaço de sua história. Vermelho para a paixão esquecida. Azul para as tristezas que não eram só suas, amarelo para as esperanças ainda guardadas. Em cada movimento, sua energia criativa fluía e a libertava dos grilhões do passado. Ela perdeu a conta das horas, mergulhando em sua própria verdade. Quando finalmente ergueu a cabeça, algo dentro dela tinha mudado. A tela à frente não era apenas um reflexo de suas emoções, mas um grito libertador. A arte era uma forma de empoderamento, um ato de vulnerabilidade que a tornava mais forte. Amanda, agora exausta, mas repleta de um novo senso de propósito, pegou seu celular e mandou uma mensagem para Lucas. "Eu queria compartilhar algo com você. Posso te encontrar mais tarde?" O envio era como abrir uma porta. Finalmente, estava disposta a deixar alguém entrar em sua vulnerabilidade. Sentia-se estranha à beira de um abismo, mas ao mesmo tempo ansiosa. Lucas não apenas despertou essa vontade de se expor, mas também trouxe à tona aquelas partes dela que estavam escondidas. No fundo, sabia que precisava da companhia dele, do apoio, da honestidade que ele trouxe. O que ela queria dizer para ele era uma parte crucial de sua história. O que ele diria quando visse a obra que havia feito? Quando o celular vibrou, a resposta de Lucas a encontrou em um momento de expectativa palpável. "Claro, onde e quando você quiser." Um sorriso involuntário surgiu em seu rosto. Havia uma luz no futuro, mas ela se perguntava: estaria pronta para tudo que seu coração queria expressar? E mais importante, Lucas conseguiria entender a profundidade do que a movia? Com essa expectativa reverberando, ela sabia que o próximo passo não seria simples. O diálogo que se aproximava poderia mudar tudo. Afinal, a verdadeira coragem está em compartilhar nossa essência e, com isso, construir laços que podem surpreender. Amanda chegou ao estúdio com uma mistura de nervosismo e expectativa. A luz suave da tarde iluminava o espaço, refletindo nas telas onde suas emoções finalmente haviam encontrado forma. Ali, ela se sentia viva, pulsante, como nunca antes, disposta a revelar a verdadeira essência de sua jornada. A porta se abriu e Lucas entrou. Assim que seus olhares se cruzaram, um calor reconfortante tomou conta dela. Ele sempre foi seu porto seguro, e aquela tarde não seria diferente. "Oi, amor, que lugar incrível!" ele disse, admirando as obras afiliadas à dor e à superação. "O que você está preparado para mostrar?" Amanda sorriu, mas logo a insegurança se fez presente. "Acho que nunca estive tão vulnerável, Lucas. Essa nova série, eu quero que você a entenda de verdade. Ela é tudo o que eu sou agora." Seus olhos se encontraram novamente, e ela sentiu que ali estava o espaço seguro que precisava.
Com a coragem brotando dentro dela, Amanda guiou Lucas até a tela grande em destaque, onde sua obra mais poderosa estava exposta. Um autorretrato dela, entrelaçado com elementos que simbolizavam a dor, a traição, mas também a força. "Aqui está a minha história", disse, com a voz trêmula. "Cada linha, cada cor é um pedaço de quem eu sou." Lucas olhou fixamente para a pintura, seus olhos percorrendo cada detalhe. "Uau, Amanda, isso é incrível! Eu consigo sentir a sua dor e a sua força ao mesmo tempo. É bonito." Ele se virou para ela, um brilho de admiração nos olhos. "Você tem muito a oferecer ao mundo." As palavras dele cruzaram-na como um sopro de ar fresco. O medo que antes a paralisava começou a se dissipar, dando lugar a uma confiança renovada. "Eu sinto que finalmente estou mostrando quem sou, e eu quero que as pessoas vejam como cada ferida pode se transformar em algo belo, algo que pode inspirar." Lucas assentiu, um sorriso largo se formando em seu rosto. "Isso mesmo, você está mostrando às pessoas que elas não estão sozinhas em suas lutas. Essa arte vai tocar corações." O encorajamento dele a fez sentir como se as paredes antes opressivas do estúdio agora a envolvessem em um abraço acolhedor. "Eu tinha medo disso ser apenas dor, mas, na verdade, é a transformação que ocorre quando decidimos nos reerguer", ela confessou, a voz agora mais firme. Após essa conversa profunda, Amanda começou a trabalhar em um novo quadro. As cores dançavam na tela, cada pincelada lhe conferia um novo sentido de liberdade. Ela moldava suas experiências em algo visível, palpável. Aquilo era um rito de passagem, um ato de coragem tão necessário quanto a própria arte que criava. As semanas se passaram e a data da abertura da exposição na galeria se aproximava. Amanda estava ávida para compartilhar não apenas suas obras, mas também a história que elas representavam. Cada noite, ela repassava o que diria, praticando seu discurso em frente ao espelho. Finalmente o grande dia chegou. O salão da galeria estava repleto de pessoas, jornalistas e críticos de arte. Amanda estava nervosa, mas ao mesmo tempo sentiu uma chama ardente dentro dela. Enquanto se preparava para sua apresentação, seus olhos procuraram por Lucas. Ele estava ali, bem na frente, a apoiando com seu olhar transbordando de orgulho. "Boa sorte", ele sussurrou, e aquele simples gesto fez seu coração acelerar. Ela não estava sozinha, e isso a enchia de coragem. Com o microfone em mãos, Amanda encarou a plateia. Os flashes das câmeras a cercavam e o murmúrio do público a envolvia. "Hoje, convido vocês a mergulharem na minha jornada", começou, a voz trêmula mas determinada. "Cada uma dessas obras representa não apenas cicatrizes, mas histórias de superação. São partes de mim que deixei expostas porque acredito que podemos encontrar beleza até nas nossas maiores dores." Enquanto falava, ela sentia a conexão se formar. As reações de admiração e compaixão eram palpáveis. Ao olhar para as expressões de compreensão e curiosidade, sentiu que finalmente estava sendo ouvida. A arte não era apenas uma fuga, era uma ponte que a unia a tantas outras pessoas lutando com suas próprias cicatrizes. "Se essa exposição tocar uma única vida, eu estarei realizada", ela concluiu, com lágrimas nos olhos, mas um sorriso radiante no rosto. "Porque podemos ser mais do que as nossas feridas. Nós somos tudo o que somos e isso é parte do processo de se tornar quem nos foi destinado." Um estrondoso aplauso se seguiu. O calor das palmas refletia a energia crua que preenchia o espaço. Amanda sorriu, sentindo o peso de seus medos se dissolverem. Ali, no meio de admiradores e críticos, ela finalmente encontrou seu lugar. Cada dor havia sido transformada em arte, cada insegurança em uma obra que a representava. Mais do que tudo, ela havia renascido, e sabia que sua jornada estava apenas começando. A arte era a vida dela, e agora estava pronta para brilhar. A vida de Amanda havia mudado para sempre, não apenas como artista, mas como mulher. Com seu coração leve e sua alma iluminada, ela se despedia das sombras do passado, abraçando um futuro onde cada passo seria uma nova tela em branco. Enquanto saía da galeria, suas emoções estavam em total harmonia. Ela havia se redescoberta. Amanda se virou para Lucas, que estava à sua espera, e eles se abraçaram, sorrisos de felicidade estampados em seus rostos. "Você foi incrível", ele disse.
Agora é hora de brilhar e inspirar outros. Vamos juntos? Ela respondeu, e os dois saíram, prontos para a próxima grande aventura. As cores da vida eram vibrantes e o futuro parecia promissor. E agora, você também pode fazer parte dessa história. Inscrever-se imediatamente no canal é fundamental para você não perder as próximas histórias emocionais que estão por vir. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais conteúdo incrível como este. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre o final. E, principalmente, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão de transformação. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio e ajudar a espalhar essa mensagem de resiliência e amor.